Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós vamos aprender com esse texto, que é uma história maravilhosa, acerca de que Jesus andou sobre as águas, e não somente Jesus, mas Pedro também andou. Mas quando ele teve medo, ele começou a afundar. O medo é contrário da fé, viu? Quem tem medo não tem fé. Agora, quem tem fé não tem medo, porque a fé neutraliza o medo. Você não pode ter medo, você tem que ter fé. Você tem que crer em Deus, crer em Jesus e crer no sobrenatural. Quantos creem no sobrenatural? Você crê em Jesus? Você crê que Deus vai te tirar dessa tempestade da vida? Eu não sei qual é a tempestade que está soprando contra você, mas eu sei que você tem um Jesus, eu também tenho um Jesus, que resolve qualquer tempestade, que dá um fim a qualquer tempestade. Quantos creem assim? Então vou reler o versículo 31, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora vamos mais alto ainda, para todo o Campo Belo ouvir. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantos creem nessa palavra? Você crê que isso aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca e começa a glorificar, engrandecer, enaltecer e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, que acalma qualquer tempestade da sua vida. Ele diz para você: não duvide, não tenha medo, mas tenha fé, porque tudo é possível àquele que crê. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e
que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga glória a Deus. Pode se assentar. Esse texto é maravilhoso, né? Jesus anda por cima do mar. Que coisa impressionante. Só quem é Deus faz uma coisa como esta. Ou um milagre. É duas opções. Ou quem é sobrenatural, quem é Deus, ou é um milagre. Como Pedro estava vivendo um milagre na sua vida. Ninguém nunca andou sobre as águas sem houver algum equipamento náutico para isto. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer, se não for por um milagre, ou a pessoa é sobrenatural. Só tem essas duas opções. Se a pessoa quer andar sobre as águas, ela vai andar sobre as águas por meio de um barco, ela vai andar sobre as águas por meio de um jet ski, ou por meio de outros equipamentos náuticos, mas ninguém vai andar sobre as águas como Jesus andou. E o que é interessante é que Jesus, ele está atendendo a multidão, e está lá, operando milagres, né? Curando as pessoas, e de repente Jesus, ele está se despedindo da multidão. Muita gente querendo conversar com Jesus, querendo algum milagre, e os discípulos já estão ali inquietos, e Jesus diz, entre no barco, e passe para o outro lado da margem. Então, eles entraram no barco, e foram sentido ao oeste de Genezaré. Genezaré, para quem não conhece, é o mar da Galileia, é o mar que nós o conhecemos, e muito conhecido, o mar de pesca. Então eles entraram no barco, e foram sentido ao oeste. E quando Jesus se despediu de toda a multidão, ele vai subir no monte. Para quê? Para orar. O que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Vamos subir no monte para queimar o seu pedido de oração. Jesus sobe no monte, e como eu disse, ele tinha dois lugares importantes, especiais para a oração. Um dos lugares era o monte, e o outro lugar o deserto. E sempre você tem algum lugarzinho na sua casa, ou em outro lugar que você deseja orar e está a sós com Deus, né? Ou no seu quarto, ou na sala, ou em cima da laje, ou na varanda, ou na fachada, né? Em algum lugar você tem para orar, não é verdade? E eu tenho meus lugares especiais, importantes para oração. Jesus também tinha o seu lugarzinho de oração, e eram dois lugares, deserto e monte. E diz a palavra que Jesus sobe ao monte. E eu vou dizer uma coisa para você, Jesus não orava meia hora como nós oramos aqui, ou até mesmo uma hora, não. Jesus ficava horas e horas em oração. Ele subia no monte, ele passava a tarde, ou seja, a noite toda orando. Jesus é um exemplo de oração, viu? Se você quer se espelhar em alguém para orar, se espelhe no Senhor Jesus. Você precisa orar. Precisa orar. A oração, ela é uma comunicação com o Pai. E Jesus, ele orava para se comunicar com o Pai. Sempre ele estava em contato com o Pai, terra e céu. Ligava na terra, ligava no céu. Como o próprio Deus disse, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Por meio do quê? Da oração. E tudo que desligardes na terra também será desligado do céu. É a oração que liga a terra com o céu. E Jesus ligava diariamente. Ele passou 40 dias no deserto orando e jejuando. Está lá em Lucas capítulo 4 que ele orava e jejuava 40 dias, sem interrupção, orando e jejuando. Jesus, ele tinha esse prazer de orar. Então ele sobe ao monte e fica orando. Enquanto os discípulos dentro do barco estão navegando a sentido de Genezaré, que é o mar da Galileia. E quando eles estão na metade do mar, metade do caminho, isto por volta de 25 a 30 estádios, como João também descreve esse texto no capítulo 6, versículo 19, é o mesmo texto que está lá, mas João diz que eles estavam entre 25 a 30 estádios, já quase chegando do outro lado de Genezaré.
Isto, estádio é 185 metros, eles estavam entre 5 a 6 mil metros de distância de onde saíram, ou a 6 quilômetros, e já não estão mais no horário tarde, eles estão entre 3 horas a 6 horas da manhã, eles estão na madrugada navegando, porque a quarta vigília da noite é entre 3 horas da manhã a 6 horas da manhã, então eles estão navegando, o mar está tranquilo, e Jesus em cima do monte, orando. De repente levanta-se uma tempestade de vento, e começa a ir contra o barco, levanta-se as ondas, e lançam as águas dentro do barco, e os discípulos não estão com Jesus, o seu guarda-costas, o seu segurança, o seu provedor não está no barco, e agora qual é a primeira impressão que fica? Que eles vão morrer, porque Jesus não está no barco. Só que quando eles estão tentando tirar a água que lança-se dentro do barco, e tentando de alguma forma, ou mudar a rota, ou fazer com que o vento mude, ou seja, eles mudem de direção do vento, quem vem andando sobre as águas? Quem vem andando sobre as águas? Que coisa impressionante! Jesus vem andando sobre as águas. Quando os discípulos olham aquilo, eles ficam aterrorizados, porque nunca isso aconteceu. E quem que eles chamam? De fantasma. Olha o fantasma. Vou dizer uma coisa para você, os discípulos acreditavam em tantas coisas, fantasma, espíritos, né? Eles acreditavam, eles não eram bem convertidos não, viu? Alguns irmãos aí da igreja, algumas pessoas da igreja, alguns cristãos também não são bem convertidos não, acreditam em tantas coisas, né? Tem alguns que ainda acreditam em signos, ficam lendo horóscopo, ai deixa eu ver a cor da minha sorte, deixa eu ver hoje o que falam do meu signo, né? Aí a pessoa fica olhando o signo dela, hoje aquário é a cor amarela, a cor da sorte, aí a pessoa sai na rua toda amarela, parecendo uma mostarda, aí diz, o que é? Não, porque hoje o dia de sorte é amarelo. Aí outros dizem, não, hoje a minha cor é a cor branca, o peixe é branco, o branco é paz, eu quero paz na minha vida. Aí a pessoa se veste toda de branco e sai pela rua, aí olha e diz, rapaz, ali ou vai um padeiro, ou vai um cozinheiro, ou vai um pai de santo, ou um açougueiro, ou um médico, alguma coisa aquela pessoa é, não é possível toda de branco. Oh, por que você está todo de branco? Você é dentista, você é médico, você é açougueiro, padeiro, ou pai de santo, não sei. Não, porque hoje o meu dia de sorte é branco. Tem pessoas que vêm à casa de Deus e ainda acreditam nessas coisas. Isso é enganação, né? Os discípulos acreditavam em fantasma. Você sabe o que é fantasma? Espírito de falecido. Olha a crença deles. Eles achavam que era o espírito de quem? De Jesus. Mas Jesus nem tinha morrido. Ou o espírito de alguém, de uma outra pessoa, né? E também pode ser a alma de um além sobrenatural. E quando eles ouvem aquilo, quando eles veem aquilo, Jesus vindo ao encontro do barco sobre as águas, o Pedro olha e começa a se assustar. E Jesus lá à distância diz: sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Jesus não disse que era Jesus, ele disse: sou eu. Todo mundo sabe quem é o eu sou. Jesus, ele é o eu sou. Ele não disse é Jesus, não, eu sou eu. Então os discípulos reconhecem pela voz: é Jesus, está vindo ao nosso encontro. Aí o apóstolo Pedro, bem ousado, né? O que Pedro vai dizer? É o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Olha, andar sobre as águas para Jesus não é novidade não. Por quê, pastor? Porque Jesus não andou somente sobre as águas, ele andou também sobre o fogo. Sabia disso? Lá em Daniel capítulo 3 versículo 24 e 25, Nabucodonosor joga 3 homens dentro da fornalha, e quantos que ele vê? E qual é o quarto?
semelhante ao Filho do Homem. E quem é esse Filho do Homem? Jesus. Então Jesus não andou somente sobre as águas, ele andou também sobre o fogo. Daniel capítulo 3, versículo 24 e o versículo 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, foram 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes são da linguagem babilônicos, tá? Eles não se chamavam assim. Respondendo e disse: eu, porém, vejo 4 homens. 4 homens soltos, não estão nem amarrados, soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem é este semelhante ao Filho dos deuses? E não é filho dos deuses, mas é filho do Deus Altíssimo. O seu nome é Jesus. Ó, está lá, os 4 homens dançando, andando dentro do fogo. Mas Jesus não andou somente sobre o fogo, nem também sobre as águas. Jesus andou também sobre as asas do vento. Sabia disso? Jesus andou sobre as asas do vento e andou sobre as asas de um querubins. Está lá em Salmos 18, versículo 10. Quem é que toma as asas do vento e anda sobre ele? E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Alguém consegue andar sobre o vento? A não ser um pipa, uma raia. Já soltou pipa? Pipa anda, não anda? Você desbica ele, ó, né? Você fica ali brincando com pipa, ele anda sobre os ventos. E também Jesus andou não somente sobre o vento, mas andou sobre a nuvem. Que coisa impressionante! Tudo que é impossível, Jesus andou sobre. Sobre as águas, impossível que alguém ande sobre as águas sem um equipamento náutico. Sobre os ventos, sobre o vento, impossível que alguém ande sobre o vento. Impossível. Sobre a nuvem, quer ver? Atos capítulo 1, versículo 9. Jesus andou também. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, o recebeu, ocultando aos seus olhos. Jesus foi elevado sobre uma nuvem. Quem é que faz isto? Andar sobre a nuvem. Salmo 68, versículo 4. Olha a tradução NVI, o que disse. Coloca lá. Cantem a Deus, louve o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O que é cavalgar? Andar sobre as nuvens. Então andar sobre as águas para Jesus não é novidade. Não. E por que Jesus andou sobre as águas? Para mostrar aos seus discípulos a sua natureza divina, a sua natureza de Deus, pois somente Deus teria o poder de andar sobre as águas. Porque é impressionante que alguém ande sobre as águas. Qual a tendência quando a pessoa coloca um primeiro pé nas águas, depois coloca o outro? Qual é a tendência? Afundar. Ninguém fica pairado sobre as águas. Ninguém, a não ser o Senhor. Só que o Pedro, ele está olhando para Jesus, e ele está pedindo para fazer a mesma coisa, né?
E ele diz: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. O Pedro foi ousado, viu? Foi muito ousado. Ele coloca o primeiro pezinho nas águas, depois ele tira o outro pé de dentro do barco e coloca sobre as águas, e ele não afunda. Isso prova que Pedro estava confiante, porque se ele não tivesse confiante, qual que era a tendência dele quando ele colocou os dois pés de fora do barco nas águas? Se ele não afundou, porque ele estava crendo no milagre, ele estava crendo que iria de encontro ao Senhor, porque ele não afundou de imediato. Inclusive a palavra de Deus diz que ele andou. Se ele andou, não diz a quantos metros ou estádios, né? Porque pode ser que ele andou a uma distância de 185 metros, um estádio, ou 2 estádios, ou 3, não se sabe, porque a palavra de Deus não disse, mas ele andou, isso a palavra afirma, e ele foi andando, porque ele estava crendo no Senhor Jesus, e ele só vai afundar, quando ele tira o foco do Senhor. E quando ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, mas diz a palavra que ele sente um vento forte, e bate o vento nas costas dele, e ele começa a ter medo, porque cai na realidade que ele está fazendo algo inédito, algo inexplicável, um milagre. E quando ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para os lados, ele afunda. Está pegando aí a visão? Enquanto você estiver focado em Jesus, você não vai afundar nunca, viu? E quando os teus olhos estiverem voltados para Jesus, você nunca irá afundar, seja nas drogas, seja na doença, seja num casamento falido, seja numa vida financeira destruída, arruinada, seja qual for a situação. E quando você estiver olhando para Jesus, você estará tendo vitória, e você nunca vai cair, nunca vai afundar. Então nunca tire os teus olhos do Senhor Jesus, olhe sempre para Ele, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Olhando para quem? Olhando para quem? O que é o autor? Autor geralmente é aquele que escreve uma obra, é o autor de tal livro, é o autor de tal canção, é aquele que faz algo, que inicia alguma coisa. E o que é consumador? Consumador não é consumidor não, viu? Que consome. Consumador é aquele que encerra a obra. Então quer dizer que a nossa fé começa em Jesus e vai também encerrar em Jesus. Mas tem muitas pessoas que começaram em Jesus, que hoje está crendo no Santo Expedito, no Santo São Judas. Começaram a fé em Jesus, hoje está colocando a fé na crença Testemunhas de Jeová. Começaram a fé em Jesus, hoje está crendo no Allan Kardec, no Chico Xavier. Começaram a fé em Jesus e hoje está crendo no orixás, né? No orixás, nos guias, nos caboclos. Hoje a pessoa está colocando a fé em tantas coisas, em amuletos, em ídolos, em objetos. Tirou a fé de Jesus. Não faça como Pedro, colocou a fé em Jesus. Siga olhando para Ele, que é o seu autor e consumador da sua fé. E você nunca vai cair, nunca vai afundar. O apóstolo Paulo disse, que ele mesmo falou, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E ele disse também, em Filipenses, capítulo 3, olha só, versículo 14, ele diz exatamente isso: prossigo para o alvo. Quem é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? Jesus. Prossigo. Quando você tem um alvo, você não perde esse alvo.
Quando você tem um foco, você não perde esse foco. Paulo está dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Quem é o seu alvo? Quando a pessoa falar para você, vem para cá, você fala, estou no alvo, eu não posso errar o alvo, eu tenho que continuar olhando para o alvo. Quando a pessoa disser para você, tira os olhos daí, diga, não, os meus olhos estão em Jesus, eu não posso perder esse foco, eu não posso tirar os meus olhos por nada. E o que vem de coisas ruins, tudo para tirar o foco de Jesus, viu? Às vezes é uma doença, a pessoa já perdeu o foco em Jesus. É um desemprego, a pessoa já perdeu o foco em Jesus. É um casamento que não deu certo, um relacionamento que não deu certo, já perdeu o foco em Jesus. Tem tantas coisas ruins, tempestades da vida, que vêm para tirar o seu foco. Tudo para te desfalecer, desanimar. Não, hoje eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber desse negócio de buscar a Deus, porque quanto mais eu busco a Deus, mais problemas me vêm. Então a pessoa perde o foco. As tempestades da vida acontecem não para tirar você do caminho do Senhor, mas para provar a sua fé. Existem duas razões por que as tempestades da vida nos sobrevêm. Duas razões. A primeira razão por que a tempestade vem? Para nos corrigir. Tem tempestades que vêm para nos corrigir, quando estamos fora do caminho, da rota de Deus. Ele mesmo envia a tempestade para fazer voltar ao centro da sua vontade. Então às vezes passa um vento forte, uma tempestade, para fazer você voltar para o caminho, porque você já saiu do caminho há muito tempo. Aí você não sabe por que esse vento está soprando, por que isso está acontecendo. Vou te dar um exemplo, o Jonas capítulo 1, versículo 1, o que veio lá no mar? Uma tempestade de vento, para fazer Jonas voltar para o caminho. Ele saiu do caminho, ele saiu da rota, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. Aí Deus disse, é mesmo? Então vou mandar uma tempestade para fazer você voltar para a rota. Olha lá, Jonas capítulo 1, versículo 1, olha o que diz a palavra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus mandou ele fazer uma coisa, a viagem dele, o caminho dele era para Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos ver se Jonas foi para a rota? E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. E para onde que Jonas foi? Deus mandou para Tarsis? Não, Deus mandou para Nínive. Ele saiu da rota, ele saiu do centro da vontade de Deus. Aí o que Deus vai fazer? E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. E de diante da face do Senhor, ele foi sumindo da face de Deus, mas ninguém se esconde de Deus, né? Mas o Senhor mandou ao mar, o quê? O quê? Uma tempestade de vento. Deus mandou, quem mandou essa tempestade? Foi Deus. Mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então essa tempestade é para correção. Deus olhou para Jonas, Jonas não está indo para Nínive, Jonas mudou a rota, está indo para Tarsis, então vou trazer ele de volta para o caminho. Aí Deus começa a soprar uma tempestade de ventos. A pessoa não sabe por que está passando tal coisa, Deus está permitindo que isso aconteça para você voltar para o caminho, porque você já saiu do caminho há muito tempo. E a tempestade sobrevém por causa disso. Olha o versículo 12. E lhes disse, levantai-me. Jonas agora reconheceu a tempestade. E lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas está assumindo o defeito, o erro dele. Isso tudo está acontecendo por causa de mim. Eu fiz tal coisa errada. Então Deus está mandando o vento para trazer eu de volta
a rota, para o caminho. Então você pode estar passando por isso, e não sabe por que essa tempestade lhe sobreveio, para fazer você voltar pelo caminho. Por que você acha que Deus permitiu que o povo caminhasse 40 anos no deserto? Para quê? Quem olhasse para Deus dizia: Deus não é tão ruim assim não. Não, Deus vai colocar um povo no deserto. Ele permitiu o povo caminhar 40 anos no deserto. E sabe por quê? Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: e te lembrarás, está vendo que Deus faz lembrar? De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar. Olha o que Deus fez: para te humilhar, para te tentar, ou seja, provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. O que Deus fez com o povo? Humilhou o povo onde? No deserto. Deixou o povo ter fome, humilhou, teve fome, fez com que o povo caminhasse 40 anos no deserto. Ou seja, o povo estava numa grande tempestade que eu falo aqui espiritual, mas quem tinha colocado o povo lá? Deus. E para que Deus colocou? Para provar o coração de cada um deles. Deus estava pondo o povo no deserto para provar o povo, ou seja, era uma tempestade de correção. Deus estava corrigindo o povo no deserto. Então há tempestades que nos sobrevêm para que nós voltemos para o caminho do Senhor, para que nós não saiamos da rota de Deus, para que nós estejamos no centro da vontade de Deus. E Deus permite tantas coisas nos acontecerem, só para nós entendermos que sem Deus não somos nada, que nós precisamos de Deus para tudo, até para o ar que respiramos. Até para o ar que respiramos, precisamos de Deus. E há uma segunda tempestade da vida também que nos sobrevém. Essa tempestade nos vem para provar a fé. Para provar a fé. É justamente na hora do perigo que colocamos a nossa fé em ação. Quando está tudo normal, nós não colocamos a fé em ação de maneira alguma. Mas quando vem coisas que nós não esperávamos, começamos a crer mais em Deus, buscar mais a Deus, orar mais, jejuar mais. Não é assim? Quando as coisas começam a dar errados, aí você vê o pessoal, a pessoa fazendo a campanha, a pessoa buscando a Deus, estando nos pés do Senhor. Permita que tal pessoa entre numa doença incurável para você ver. Se a pessoa não vai buscar a Deus, se ela quiser ser curada, claro, se ela não quiser ser curada, ela vai continuar a mesma vida, mas se ela quiser ser curada, ela vai fazer inúmeras coisas para chamar a atenção de Deus, para alcançar o milagre, vai buscar, vai orar, vai jejuar, vai fazer campanha, vai subir monte, vai fazer caridades, vai ajudar pessoas, porque ela não quer morrer, ela quer vencer a doença. Então ela vai fazer tantas coisas, colocando a sua fé em ação. Os cristãos, têm a ideia de que obedecendo a Deus, vão navegar somente em águas tranquilas. Ou seja, os apóstolos obedeceram a Jesus. Vamos lá para o outro lado oeste do mar da Galileia, Genezaré, vamos para lá. Eles foram, mas eles acharam que ia ter uma navegação tranquila, e não é verdade. Tem pessoas que acham que por servir a Deus não vão encontrar dificuldades, que vai ser tudo bonança. Não vai ser tudo bonança. Deus vai permitir que nos sobrevenham perigos, perigos de mortes, desafios. Isso não é verdade, achando que tudo vai ser tranquilo. Não vai, pois Jesus disse que no mundo teríamos aflição. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, ele não disse para as pessoas do mundo, ele disse para as pessoas que te servem: no mundo teremos aflição.
Então servir a Deus não é tudo bonança, não é tudo maravilhas, não. Vai ter desafios para provar a nossa fé, para ver onde que está a nossa fé. O que você acha que aquele vento veio nas costas de Pedro? Por que você acha que aquele vento veio? Para provar a fé dele, porque ele estava andando, sim, ele estava com fé, mas quando vem um vento forte, ele começa a ter medo, e ele começa a afundar. Então, Jesus prova a nossa fé, a nossa fé. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus fala para Pedro, né? Sou eu, não temais, tende bom ânimo. Porque ele manda nós esforçarmos para não ter razão ao mal. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 8, versículo 22 e 25. Jesus mandou uma tempestade, ou permitiu uma tempestade ir contra o barco de novo. Já é a segunda vez que a tempestade veio. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus. E sobreveio uma tempestade. Olha, de novo, já é outra história aqui. Só que nessa história Jesus está no barco. Na primeira história Jesus não estava no barco, estava vindo sobre as águas. E aqui Jesus está no barco, e mandou mais uma tempestade de vento, olha lá, no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles, ou seja, agora que Jesus quer que a pessoa coloque a fé em ação. Mas não aconteceu isso. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Você está vendo por que Jesus permitiu a tempestade? Para provar a fé deles. Onde está a vossa fé? É como se Jesus dissesse: se vocês tivessem fé, vocês teriam passado por isso ileso. Ou seja, teria ordenado ao vento, ao mar que se aquietassem. Mas onde está a vossa fé? Então, há tempestades que vêm para provar a nossa fé. Tempestades que nos sobrevêm para saber onde que está a nossa fé, se está em Deus ou não. Muitas vezes você está passando uma luta, uma prova que ninguém sabe, mas você não deixa de buscar a Deus. Você está aqui, fazendo campanha de oração, só Deus sabe como está a sua vida, mas você não deixou de buscar a Deus, não deixou de crer no Senhor, não deixou de colocar a sua fé em ação. Só Deus te conhece, mas você diz: eu estou um caco, eu estou todo desmontado, todo quebrado, mas eu vou para a casa de Deus a juntar esses cacos, e eu vou colocar a minha fé em Jesus, porque só Ele me faz vencer. Só Deus sabe como está a sua vida, mas você continua colocando a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Primeira carta de João capítulo 5, versículo 4 e versículo 5, Jesus ele diz como nós vencemos as aflições do mundo. Como venceremos? Olha lá, capítulo 4, versículo 5 de primeira carta de João, capítulo 5, desculpa, coloquei 4, capítulo 5, versículo 4. Quem é que vence o mundo, senão aquele? Essa é Jesus, o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Agora vem cá, o que vence o mundo? Versículo 4, é a nossa fé, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence. O que vence o mundo? Sabe o que te vai fazer sair dessa tempestade? O que vai te fazer sair é a sua fé. Então, se você está enraizado no Senhor, se você está olhando para Jesus, você vai sair dessa luta, vai sair dessa dificuldade, vai sair dessa enfermidade, vai sair deste mal, porque a sua fé te fará vencer nele, no Senhor Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. E é exatamente isso que aconteceu nesse texto que Jesus nos cobra, né? Nesse texto Jesus nos ensina duas lições. A primeira, o que Jesus disse para os discípulos?
Tende o quê? Está aqui, versículo 27, capítulo 14. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende. E o que é ter bom ânimo? Ter coragem. Então já anote aí, Jesus está dizendo: ei, não tenha medo não, tenha coragem. Tenha coragem. Ter ânimo é ter coragem. É preciso ter coragem para enfrentar os desafios da vida. A falta de coragem faz a pessoa se esconder do problema. Então a pessoa está se escondendo de tudo, sabe? Cada situação dela, ela vai se escondendo. É a falta de coragem. A coragem te leva a enfrentar os desafios. Vou te dar um exemplo. O Saul se escondeu quando viu Golias. Ele viu o tamanho do problema, ele começou a sair fora. Ele não teve coragem, pelo contrário, ele teve medo. Lá em 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículo 10 e 11, vai dizer que Saul teve medo, não teve coragem. O antônimo de coragem é o quê? Medo. O antônimo de coragem é medo. Você colocar lá, antônimo de coragem vai te dar medo. E aconteceu que, como 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. Olha o que vai dizer aqui, que Saul ao ouvir, ele teve medo. Disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. O Saul viu o homem, Golias, 3 metros de altura, teve medo. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se, temeram muito. O contrário da coragem é medo. Então Jesus está ensinando aos discípulos: não tenha medo. Isso, não tenha medo de nada, nem do mar, nem do fantasma, como eles estavam com medo. Você não pode ter medo, você tem que ter fé. Fé, porque cada vez que você tem medo, você se acovarda. A pessoa não vai enfrentar o problema dela, porque ela está com medo. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 10. Então a pessoa está com medo, como é que ela vai enfrentar os desafios? Não vai enfrentar. O Saul não enfrentou Golias porque teve medo. Olha lá, capítulo 24, versículo 10 de Provérbios. Olha o que diz a palavra do Senhor: se te mostrares, o que? Frouxo. O que é frouxo? Covarde, viu? Covarde. Se te mostrares covarde, fraco, no dia da angústia, ou seja, no meio do problema que você estiver enfrentando, algum problema que você está lutando aí, se você se achar fraco, covarde, a tua força será pequena. Então, se você se achar para baixo, mas vem uma luta tão grande contra mim, continua crendo no Senhor, continua na fé, não tira os teus olhos de Deus, não tire os teus olhos do Senhor Jesus, porque você vai vencer essa tempestade. Viu? Você vai vencer essa tempestade. Segunda lição que também Jesus nos ensina nesse texto, além de coragem, o que Jesus falou para os discípulos terem? Fé. Não temais é o quê? É falta de fé. Então Jesus está dizendo: não tenha medo, tenha fé. Você lembra quando Jesus disse para Jairo? Jairo está lá com a filha morta, e ele não sabia, porque ele foi chamar Jesus, está chegando em casa. Aí os mensageiros dizem para os religiosos, chegam para Jairo e dizem: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu, não tem mais o que fazer. E Jairo, quando ouve aquilo, imagino ele ficou com os olhões assim abertos, e aí Jesus disse: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Só isso, não tenha medo. Por que Jesus não manda nós termos medo? Porque o medo é contrário. O medo é uma fé contrária. A pessoa, quando tem medo de tal coisa, isso lhe sobrevém, isso lhe acontece. Tem tantas pessoas que têm medo de tantas coisas. Então toda vez que você tiver medo, isso vai te acontecer. Se tem medo de ficar doente, vai ficar doente. Se tem medo de perder o emprego, vai perder o emprego. Se tem medo do marido trair, o marido vai trair. Se tem medo da mulher trair, a mulher vai trair. Se tem medo de perder os filhos para o mundo, vai perder os filhos para o mundo. Então o medo, tudo que você teme, acontece. O Jó disse assim: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. O que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Jó temia ficar pobre, ficou pobre. Jó temia ficar doente, ficou doente. Jó temia perder tudo, perdeu tudo. Tudo que Jó temia lhe sobreveio. Então, de tudo que você tem medo, lhe sobrevém. O medo é uma fé contrária.
É por isso que eu digo que o medo e a fé não se combinam. É igual água e óleo. Já viu água e óleo misturar? Não. Ou você tem medo, ou você tem fé. Não tem como você ter fé e ter medo. Ou você tem uma coisa, ou você tem outra. Agora, se você tem fé, a fé neutraliza o medo. O Saul não venceu Golias porque teve medo, mas Davi venceu Golias porque teve fé. A diferença de um para o outro: um não venceu porque temeu, o outro venceu porque não temeu. É exatamente isso. Então tem muita gente que não vence porque tem medo, não tem coragem, não tem fé para vencer os desafios. A fé, como Jesus disse, não temas. Segundo alguns historiadores, eu não afirmo, mas alguns dizem que essa palavra não temas, ou não temais, ela está escrita em toda a Bíblia cerca de 365 vezes. Algumas pessoas afirmam isso, eu não procurei, mas algumas dizem que essa palavra está escrita em toda a Bíblia 365 vezes, ou seja, não temas, não temas, é um para cada dia da semana. Você acorda segunda-feira e Jesus diz: não temas. Você acorda terceira-feira e Jesus diz: não temas. Você acorda quarta-feira e Jesus diz: não temas. Você acorda quinta-feira e Jesus diz: não temas. Você acorda sexta-feira e Jesus disse: não temas. Você acorda sábado e Jesus disse: não temas. Você acorda domingo e Jesus disse: não temas, porque eu estou contigo. Não temas. Olha, Jesus olhou para Pedro e disse: sou eu, é eu, não temas. Quem crê em Jesus aqui? Então não pode temer a nada. Jesus é contigo, viu? Jesus é contigo. A confiança que traz segurança, neutralizando o medo. É a confiança que neutraliza o medo de tal situação inesperada, seja qual for a situação, seja qual for o problema que você está enfrentando. A fé neutraliza esse medo que você está tendo. A fé te neutraliza. Exemplo de Pedro, que um momento ele estava tão confiante no Senhor, mas tão confiante, que ele pediu para Jesus deixar ele andar sobre as águas e ter com ele. Isso era confiança. Pedro estava convicto daquilo, mas enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele estava vivendo o milagre. Você vai viver o milagre quando você tiver fé e não tiver medo. Quando você focar em Jesus, você vai viver o milagre que tanto espera, que tanto deseja. Porque o que Pedro fez foi um milagre. Andar sobre as águas era um milagre. Para Jesus é tudo natural, porque para ele é sobrenatural, ele é Deus. Ele faz coisas inexplicáveis, coisas impossíveis. Para Jesus sim, mas para Pedro não. Para nós seres humanos não. Pedro estava vivendo um milagre na sua vida. E quando Pedro estava focado em quem? Você quer viver um milagre? Tem que focar em Jesus. E quando Pedro estava focado em Jesus, ele vivia o milagre. Porém, quando sente um vento forte, ele perde o foco, olha para os lados e começa a afundar. E a palavra de Deus nos ensina a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem confia em Deus jamais será abalado. Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abala por nenhum problema que te enfrentar ou que vier sobre você, porque você está confiante no Senhor. Não tire os teus olhos do Senhor, continue olhando para Ele. Uma coisa é certa: Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades da vida.
tenha certeza, viu? Você está numa prova, Jesus está nessa prova contigo. Você está passando por essa tempestade, Jesus também está passando contigo. Ele disse que nunca te deixou, nem nunca te deixarás. Ele te toma pela mão direita e te diz: não temas, que eu sou contigo. Não temas. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quem crê que Jesus está conosco? Eu creio, viu? Seja qual for a situação, Jesus está conosco. 43, versículo 2 diz: quando? Não está dizendo que você não vai passar, está dizendo quando você passar. Jesus não está dizendo que você vai ficar livre da tempestade. Ele está dizendo: vai enfrentar a tempestade, mas não estará sós, porque eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha o versículo 3. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Quando passares pelo fogo, ele passarás contigo. Quando passares pelas águas, ele também passarás contigo. O Senhor nunca te deixou, nem nunca te deixará. Como ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se coloquem de pé, podem aplaudir ao Senhor. Diga: Senhor, eu tenho certeza e eu tenho fé que o Senhor está comigo, nunca vai me deixar nos momentos mais difíceis da minha vida. Você se lembra da historinha da pegada na areia? Você lembra dessa história? O homem olhava e via toda a sua história em um filme que passava. Tudo que ele passou, quando ele olhava para o lado, ele via uma pegada, e essa pegada era do Senhor. Todos os momentos que ele passou, bons, ruins, ele estava lá, né? Momentos, Jesus está com ele, e ele olhava para o lado, e tinha uma pegada, que era a pegada de Jesus. Mas ele vai dizer para Jesus o seguinte: olha, Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, nas tempestades mais difíceis da minha vida, quando eu olhei para o lado, eu não vi a sua pegada. E aí ele entendeu que Jesus havia o abandonado. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Ei, quando você passar momentos de tempestades da vida, momentos difíceis, e quando você olhar para o lado e não ver a minha pegada, foi justamente nessa hora que eu te carreguei em meus braços. Ou seja, Jesus está dizendo: eu nunca irei te deixar nos momentos bons, ou nos momentos ruins, ou nas tempestades da vida. Eu estarei contigo, te livrando e te dando segurança e proteção de todo mal. Jesus está conosco. Jesus estará sempre com você.